Papo Literário. Apoio cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Estamos de volta com o Papo Literário em home office. A escritora cearense Vanessa Passos tem se superado a cada dia e é a prova de que nós, mulheres, podemos sim fazer múltiplas tarefas e obter êxito em todas. Ela está concluindo o doutorado em literatura, escreve e ajuda pessoas que querem iniciar no mundo das letras. Concurso 321 Escreva. E está lançando o seu novo livro, A Mulher Mais Amada do Mundo, onde narra o cotidiano e o ser mulher. Vanessa Passos conversa agora com a jornalista Mônica Silveira. Pois é, Soraya, é um grande prazer estar aqui ao lado, virtualmente, da minha querida amiga, professora e escritora de mão cheia, Vanessa Passos, que está com um novo livro. Vanessa, A Mulher Mais Amada do Mundo se tornou um dos livros cearenses mais amados. A aceitação tem sido excelente. A que você atribui esse sucesso? Para mim é uma honra poder estar aqui no programa. O livro foi lançado recentemente e já está com praticamente a primeira edição, com 1.000 exemplares esgotada, e também ranqueou na Amazon, né, como um dos livros mais vendidos. E eu acredito que esse sucesso e esse resultado ele se deve a um conjunto de fatores. O primeiro deles, a própria temática do livro. O livro ele tem como objetivo, como fio condutor, narrar a história de diversas mulheres, né? E narrar essa pluralidade. E são histórias que têm uma pitada de humor, que une o drama com o humor. Então, são histórias que engajam muitas leitoras. É difícil ler esses contos e não se identificar, né? Se é uma leitora, se identificar com essas histórias, ou até mesmo identificar suas mães, suas avós, suas tias. E são histórias que as pessoas ora riem, ora choram. Então, são histórias que de fato trazem essa carga sentimental, né? E que vão engajando muitos leitores. O outro fator também eu estou muito presente nas redes sociais, estou muito presente conversando com as leitoras e leitores. Inclusive, essa capa do livro foi votada e escolhida pelos próprios leitores. Então, eu estou sempre nessa comunicação, porque para mim é uma alegria enorme poder ter contato e conversar com os leitores. É isso que faz sentido a escrita, porque para mim a escrita é um diálogo, né? Uma possibilidade de partilha, de conversa. Então isso para mim é fundamental. E um dos elogios que eu mais recebo, né, além do título, que é um título curioso, é um título que chama a atenção dos leitores, é a produção da capa, que foi feita pelo Sérgio Ricardo, que faz capas para grandes editoras, para a editora Moinhos, para outras editoras, e também tive a participação no projeto das ilustrações da maravilhosa Raíza Cristina, né? Muitas ilustrações belíssimas que compõem aqui ao final do livro uma espécie de mostra cultural, né? Eu queria muito que primeiro viessem os textos, né, que primeiro o leitor criasse as suas próprias imagens e depois ali tivesse um pouco a mais disso, né, dessa criação. E o projeto gráfico ficou muito bonito, muito organizado. Eu tive como participação na orelha do livro a escritora Tessia Montenegro. Quem escreveu a 4ª capa do livro foi o contista Marco Severo e quem escreveu pós-fácil foi a escritora Cá Dantas. Vanessa, alguns contos são trágicos, né? Você usa uma linguagem forte e até mesmo palavrões, o que para muitos é incomum nas mulheres. Mas também tem um grande senso de humor em todos os contos. Exatamente. Quando eu projetei o livro A Mulher Mais Amada do Mundo, eu quis que tivesse essa curva dramática, em que alternasse entre histórias com um cunho mais trágico e outras com um senso de humor, uma pitada de ironia maior. Porque eu acho que assim é a nossa vida, né? Tem as nossas dores, tem as fraquezas, tem as desilusões, tem também aquilo que acaba se tornando tragicômico, né? Então eu trouxe ali, como por exemplo no conto Hora do Café, uma mulher que viveu durante anos
submissa, subjugada a uma violência psicológica e que no último instante, no último segundo, ela tem um respiro, né? Assim, tem um ponto de virada. E eu acho que uma das coisas que os leitores mais falam, né? É o final surpreendente de cada uma dessas histórias. E como a Tessia Montenegro, escritora maravilhosa, premiada, que escreveu A Orelha do Livro, ela fala que tem pequenas vinganças, né? Pequenos pontos de viradas nas histórias, e eu acredito que isso traz assim a força do livro também. O livro traz personagens femininas das mais variadas possíveis. É uma forma ampla de ver a mulher? Sim, eu considero que é uma forma ampla de ver a mulher, porque traz a diversidade como algo interessante, como algo bonito, como algo que existe, né? E a gente vive numa sociedade que tenta o tempo inteiro padronizar os corpos, padronizar a forma de agir, de pensar. E aqui eu tenho as mais diversas possíveis mulheres. Tenho, por exemplo, a mulher que quer a maternidade, mas quando se depara com a maternidade sente falta da solidão. Eu tenho, por exemplo, uma outra mulher com Alzheimer que sente falta, né, das pessoas que já se foram e chamam pelos mortos. Eu tenho, por exemplo, uma mulher exausta com uma jornada tripla, que se vê no papel de mãe, de esposa, de profissional, mas não se enxerga como pessoa. Então, eu tenho aqui a mulher negra que vive numa sociedade que tenta o tempo inteiro fazer esse apagamento histórico e cultural. Eu tenho mulheres que se deparam com a dor da perda, do luto, né? Então, são as mais diversas mulheres possíveis, né? E eu acho que aqui está a beleza do livro. E é tão interessante que as leitoras e leitores têm gostado tanto, né, dessa recepção, dessa pluralidade de mulheres, que tem me pedido para dar uma continuação ao livro, porque sente que, apesar de aqui ter uma diversidade, ainda é um recorte, ainda existem muitas mulheres, né, para terem suas histórias contadas, narradas, né, num livro, e eu fui desafiada a isso. Estou muito feliz, fico feliz porque esse livro eu considero uma revolução, um livro revolucionário, porque em pleno século XXI o mercado editorial ainda é machista, né? Existe uma pesquisa feita pela Regina Del Castanhe, da Universidade de Brasília, que constatou que mais de 70%, na verdade 70,6% dos livros publicados por grandes editoras são escritos por homens e que 50,8% dos personagens são masculinos. Então esse livro é escrito por uma autora, por uma mulher viva, uma escritora contemporânea e que traz como protagonistas dessas histórias mulheres. Além do livro físico, você também está oferecendo outras opções de leitura, não é isso? Sim, além do livro físico, A Mulher Mais Amada do Mundo também está disponível na Amazon em formato de e-book. E quem tem a assinatura do Kindle Unlimited pode baixar gratuitamente. E tem uma surpresa, né? Eu acredito que a arte ela precisa se preocupar também com a acessibilidade. E inspirada pela Nádia Camussa, que é uma escritora e uma amiga querida, eu resolvi gravar, né? Disponibilizar o audiobook do livro gratuitamente e também a tradução poética em Libras, né, que já está em processo de produção, e eu acredito que em março eu vou fazer esse lançamento. Eu quero também fazer uma live com a Grace Kelly, que é quem está fazendo essa tradução poética em Libras, para a gente falar sobre a importância de uma arte que se preocupa com a acessibilidade, né, para que, de fato, cada vez mais leitores, os mais diversos possíveis, possam ter contato com a literatura, que é tão potente e tão necessária, sobretudo nesse período de pandemia em que nós temos vivido. Você tem alguma história preferida? É difícil falar em uma única história preferida, inclusive os próprios leitores e leitoras também têm essa dificuldade. Eu fiz um top 3 para as pessoas elencarem aí quais foram os contos preferidos, mas se eu puder falar apenas de um, eu quero mencionar o meu conto Meu Nome Era Alice, que foi um conto que venceu o Prêmio Ideal Clube
em 2019 e que eu acrescentei, né? Eu incluí aqui nesse livro, afinal, temos aqui também protagonistas mulheres. E ele foi um conto que tem uma relação autobiográfica, ele tem uma relação com a minha avó Alice, inclusive é dedicado para ela. E eu fico muito feliz, porque é uma história que fala sobre a dor da perda, a dor do luto, mas acima de tudo, a necessidade que todo ser humano tem de contar histórias ou de ter as suas histórias contadas. E de fato, o que está ali sendo narrado narra o último momento em que eu estive com a minha avó no hospital, em que ela já não reagia há muitos dias, mas eu beijei a sua testa e falei no seu ouvido: vozinha, eu vou contar a sua história, a história da nossa família. Eu fiz essa promessa para ela. E naquele dia ela abriu os olhos, né? Há muito tempo sem já algumas semanas a reagir, e ela abriu os olhos levemente azulados que ela tinha, e eu lembro que eu me deparei, né? Eu tive uma epifania de perceber isso, que todos nós seres humanos temos essa necessidade. E aqui eu tenho a ilustração da Raíza Cristina, que foi uma ilustração maravilhosa e que é como se eu estivesse olhando para ela. Então, assim, para mim foi muito emocionante. Eu quero, inclusive, ler o último trecho. Minha tia me disse surpresa. Foi a primeira reação dela há dias. Tive medo de que ela me perguntasse o que falei, mas respeitou nossa intimidade. Não perguntou nada. Descobri que não é necessário desejar ser escritora para ter o desejo de narrar histórias. Talvez minha avó estivesse ali, no leito de morte, me pedindo para mantê-la viva. Vanessa, você gostaria de acrescentar mais alguma coisa para o público? Eu gostaria apenas de agradecer a participação nesse programa tão incrível que eu venho acompanhando e deixar também o meu convite para que você possa ler A Mulher Mais Amada do Mundo. Aqui em Fortaleza você pode encontrar o livro na Livraria La Marca. Você que é de outros estados pode entrar em contato comigo nas redes sociais, ou no Instagram, @Pintora das Palavras, ou no @vanessapassos.escritora. Eu envio o livro autografado para todo o Brasil, ou pode também adquirir pela Amazon se você quer ler o livro digital. Obrigada pela atenção, obrigada pelo carinho, e para mim é uma honra poder estar contribuindo com a literatura. Vanessa, parabéns pelo livro, maravilhoso, eu recomendo, e muito obrigada por sua participação aqui no nosso programa Papo Literário. No próximo bloco tem um novo livro da escritora Norma Canto e um clipoema inspirado em versos de Caetano Ximenes Aragão. A gente volta já! Papo Literário. Apoio Cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual.